Deus não nos deixou sozinhos. O Senhor graciosamente providenciou para nós um socorro, perfeito socorro. O Senhor Jesus. Aquele que veio para nos resgatar de uma forma perfeita e que tanto cumpriu a justiça de Deus, como também nos adorna graciosamente, porque Ele nos compreende, Ele sabe quem somos. De forma que há dois elementos graciosos da parte de Deus na sua redenção para conosco. A justiça satisfeita de forma objetiva e a presença de Deus, que vamos tratar como um elemento subjetivo, ou seja, um relacionamento que nos socorre em nossa vida de carência do divino diário. Carência diária. O Senhor manifestou em Cristo toda esta graça e bondade para conosco. Jesus veio para ser um de nós, para se relacionar conosco e para fazer tanto por nós como em nós tudo o que era necessário. E nós desfrutamos isso. Você tem desfrutado do operar, do agir gracioso de Deus em Cristo Jesus? Nós vamos para Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. Que nos mostra o nosso supremo representante, que tanto morreu por nós, em nosso lugar, mas como também é aquele que nos representa diante do Pai, nessa união com Ele, nesse relacionamento com Ele. Hebreus capítulo 2, versículo de 5 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. E nós precisamos ouvi-la com o coração. Precisamos entendê-la para aplicar à própria vida. E pedimos que o Senhor então opere em nós, falando conosco e também nos dando a graça para aplicar tudo o que nós aprendermos ao nosso dia a dia. Ó Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos nos versículos anteriores que o Senhor Jesus é superior aos anjos. A sua palavra superior à dos profetas, ainda que ambas venham de Deus. Mas o próprio Filho quem falou nos dias do Novo Testamento. Os anjos, apesar de serem instrumentos de Deus durante todo o Antigo Testamento, inclusive para anunciar a palavra de Deus, também foram apenas instrumentos do Senhor, enquanto Jesus, o Cristo, é chamado de o Filho de Deus e herdeiro de todas as coisas. E como herdeiro, é então que o versículo 5 de Hebreus 2 nos diz que não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ou seja, todas as coisas foram dadas a Cristo Jesus. Cristo é o legítimo herdeiro do universo, tudo pertence a Jesus. Tudo é de Jesus. E por mais que os anjos sejam tantas vezes enaltecidos, porque as pessoas, elas gostam de apreciar aquilo que está numa dimensão celestial, e por mais que os anjos possam reluzir quando aparecem aos homens, como aconteceu no nascimento de Jesus, em que miríades de anjos apareceram aos pastores para proclamar o evangelho, o nascimento do Cristo, o Filho de Deus. Mesmo assim, foi ao Filho, a Jesus, que nasceu humildemente numa manjedoura, que ele deu todas as coisas, todas. Portanto, ele está muito acima dos anjos, muito acima, porque ele é o legítimo filho, Deus de Deus, Senhor dos senhores, é aquele que partilha da glória divina e a quem pertence tudo que o próprio Deus criou por meio do seu Filho. Então, o primeiro que nós vimos é a grandeza, a supremacia, a glória de Cristo diante de outras, diante dos outros, diante dos anjos, e a sua glória como herdeiro de tudo que Deus fez. Mas agora é interessante que parece que ele coloca o Filho abaixo, né? Abaixo dos anjos. Tudo pertence a ele, tudo é dele, ele é glorioso, todo domínio tem sobre todas as coisas. Versículo 8. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ou seja, podemos dizer que tudo no universo pertence a Cristo. Então ele é Senhor, inclusive do diabo. O diabo, que tantas vezes em nossos dias é tratado como um semideus, que parece ter um poder à parte do poder de Deus e uma liberdade para fazer o que bem entender, ele não é. O diabo, por mais que deseje a glória, como tentou a Jesus em Mateus 4, dizendo, se prostrado me adorares, te darei tudo isso, mesmo que ele almeje glória, ele nada mais é do que uma criatura e está sujeito ao próprio Cristo. Por isso que o diabo, mesmo tentando a Jesus, teve que se retirar da presença dele, porque o Senhor Jesus tem todo o poder sobre ele. Toda a autoridade sobre ele. De tal modo que, mesmo que pareça, ele não faz aquilo que ele quer, como quer e do jeito que quer. Ele deve ao Senhor toda a sua submissão e só fará nos limites daquilo que Deus permitir. Então o Senhor Jesus tem um domínio sobre tudo. Isso já é para nós um conforto tremendo. Pense,
Aquele que é o nosso Senhor, que morreu por nós, com o qual estamos unidos, aquele a quem servimos, aquele que nos amou, aquele que disse que cuidaria de nós, aquele que é nosso Senhor e Salvador, é também o Senhor de todas as coisas. Já pensou no que significa isso? Significa que eu estou seguro. Quando você se depara com inimigos, adversários, e vamos pensar como uma criança. Uma criança, ela de repente se mete em alguma encrenca, ou mesmo não fez nada, mas menininhos metidos a valentes na rua. Uma coisa que acontecia mais antigamente, hoje as crianças nem na rua estão. E aí, vem fugindo daquele grupinho metido a besta, que gosta de dominar sobre os outros. Aquela criança corre para casa e, correndo para casa, ela busca a acolhida de seus pais. E se os pais estiverem à porta da casa, ela se agarra aos seus pais, porque neles tem segurança. Aqueles que têm autoridade sobre os demais meninos, porque são adultos, aqueles que podem falar com os pais daqueles demais guris, que pode tratá-los com autoridade, é o pai do menino que fugia. Então ele está seguro, agora ele está em paz, ele não tem o que temer, nenhum mal acontecerá, porque ali está o pai daquele menino. O Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é o Senhor de tudo. Então estamos seguros. Aquele que morreu na cruz para nos salvar é também o Senhor de todas as coisas. Por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 33, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai fazer o mal a nós, sem que de alguma maneira Deus tenha um propósito? Porque só Ele pode permitir tal coisa. Olha a segurança, aquele que tem domínio sobre tudo. Não há um só espaço no universo que não pertença a Cristo. Tudo é dele. E até o diabo e os anjos dele, os seguidores do diabo, devem ao respeito e obediência a Cristo Jesus. Tudo é de Jesus. E Jesus é nosso. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus mostrou este amor para conosco na cruz do Calvário. Sinta-se seguro, sinta-se protegido. Deus, nada poderá acontecer comigo, a não ser que o Senhor tenha propósitos na minha vida, com coisas difíceis, ruins, que não são fáceis de lidar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vemos como coisas ruins podem cumprir propósitos da parte de Deus. Nos diz, o capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios, depois de Paulo ter falado das grandes revelações que recebeu da parte de Deus sobre o Evangelho, revelações acerca do Evangelho, ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só, Deus deixou que o mensageiro de Satanás esbofeteasse o servo do Senhor, com um propósito. Qual era o propósito? Para que Paulo não se ensoberbecesse. Para que diante da grandeza das revelações, Paulo não começasse a se achar melhor que os outros. Paulo não começasse a se achar bom demais. Paulo não começasse a se achar melhor que os demais apóstolos. Para que Paulo não pecasse contra Deus. Porque observe, sofrer das mãos de um mensageiro de Satanás é ruim, mas não é um pecado contra Deus. Mas se ensoberbecer é pecar contra o próprio Deus. Enquanto um está sofrendo danos, mas persistindo
anda com o Senhor, o outro afronta a Deus e desonra seu Senhor. Portanto, o que é melhor? Pecar contra Deus por meio da soberba ou sofrer os danos de maus tratos de um mensageiro de Satanás? Deus deixou que o mensageiro de Satanás esbofeteasse Paulo para humilhar Paulo. Deus que o exaltou com a grandeza das revelações, agora humilha para que ele não se ensoberbecesse diante de Deus. E Deus não quis tirar. Ele orou 3 vezes e Deus disse: eu não vou tirar, a minha graça te basta. Portanto, observe que o mensageiro de Satanás não foi lá por livre, espontânea vontade, simplesmente para fazer contra gosto de Deus tudo o que quisesse. Ele foi porque Deus deixou que ele fosse. Deus sempre está no controle de tudo. Como Satanás, nos dias de Jó, foi até Deus e disse: Deus, Jó só teme ao Senhor porque o Senhor o abençoou com tudo. Tira as coisas que o Senhor deu a ele para ver se Jó continua temendo ao Senhor. Ele vai afrontar o Senhor porque o Senhor tirou tudo. E Deus disse: está certo, vai lá. Satanás só fez porque Deus deixou que fizesse. Isso significa que estamos seguros. Então, quando vier o dia mau na tua vida, você vai olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor deixou isso. Não pode ser de forma diferente. Porque o Senhor Jesus tem tudo debaixo do seu domínio. Tudo pertence a Jesus e até o diabo lhe deve obediência. Tudo pertence àquele que mostrou seu tão grande amor na cruz do Calvário, quando morreu em nosso lugar. E esse que morreu em nosso lugar por amor é o mesmo Senhor de todas as coisas. Portanto, estamos completamente seguros em sua mão. Nada, absolutamente nada, acontece ao povo de Deus sem que o próprio Deus tenha um propósito para isso. É bem verdade que muitas vezes teremos dificuldade de entender. É verdade. Todavia, sempre devemos ter a consciência de que tudo está debaixo do domínio de Cristo Jesus. Que tudo está debaixo do domínio daquele que é Senhor de todas as coisas. Portanto, veja que Jesus é superior a tudo, todos, porque Ele é o Filho de Deus. Tudo pertence a Ele. Todavia, a partir do versículo 9, parece que ele vai colocar Jesus como inferior, mas vamos entender o que é que ele quer dizer com isso. Ele diz: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Espera aí, ele acabou de dizer que Jesus era superior a todos os anjos, superior a todos. Ele é o herdeiro do universo, ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo pertence a Ele e está debaixo do seu domínio. Ele acabou de me dizer isso e me trouxe um conforto tremendo, porque agora eu me sinto em paz, sabendo que quer bem, quer mal, o que acontecer comigo está no pleno controle do Senhor de toda glória, aquele que criou o universo, redimiu o seu povo pelo seu próprio sangue e que tem todas as coisas debaixo do seu domínio. Portanto, estou seguro em suas mãos, estou completamente seguro. Como é que ele vem me dizer agora que ele foi feito menor que os anjos? Ele está dizendo: aquele que é o Senhor de tudo, ele se fez como um de nós. Quando ele usa essa linguagem, feito menor que os anjos, ele está se referindo à encarnação do Verbo. Ele está se referindo a Jesus ter se tornado como um de nós. A Jesus ter se humilhado, como diz Paulo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Observe que é exatamente essa humilhação, esse esvaziamento a que se refere Hebreus. Hebreus está dizendo, Jesus foi feito menor que os anjos. Por quê? Porque ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou um de nós. Portanto, aquele que é glorioso, grande, acima de todos, se fez menor que os anjos, se fez um de nós, para se identificar conosco, para ser um de nós e viver por nós, sofrer por nós, morrer por nós e ressuscitar por nós, para sermos unidos a Ele, para sermos unidos a Ele. Jesus foi feito menor que os anjos, porque Ele quis ser um de nós. E diga uma coisa, o quanto você estaria disposto a deixar tudo o que você tem por amor a alguém? O quanto você estaria disposto a abandonar coisas grandes da vida, caso você tenha ou tivesse, por amor a alguém? Pense que Jesus deixou a sua glória, e sendo superior a tudo e todos, Ele se humilhou por amor a nós. É fato que, além do amor a nós, Ele o faz por amor, acima de tudo, ao próprio Pai. Mas negar o amor de Deus por nós, por meio na redenção, negar o amor de Cristo por nós na redenção, é negar uma série de textos que falam claramente do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, ainda que a glória de Deus seja o propósito último de todas as coisas, ou o propósito primeiro, propósito último significa a finalidade, o objetivo, propósito primeiro apenas para enfatizar a primazia, seja qual for a linguagem que você venha adotar, sendo o propósito de Deus a sua glória, não podemos negar que dentro desse propósito o amor dele é manifesto. O quanto você estaria disposto a deixar tudo, como disse Paulo em Filipenses, se esvaziar, se humilhar, se tornar como um servo e a semelhança de pessoas fracas. Jesus disse no Getsemane, a carne é fraca. Ele veio, se sujeitou à fraqueza da natureza humana, se sujeitou à fragilidade da natureza humana, e deixou toda a sua glória para viver a vida ínfima do homem. Se isso não manifesta o amor de Deus, o que você espera manifestar o amor de Deus? Tantas vezes nós esperamos que Deus manifeste o seu amor com soluções para problemas localizados de nossa vida. Tantas vezes esperamos que Deus manifeste o seu amor agindo em acordo com suas necessidades específicas e pessoais, e esquecemos que a manifestação do amor de Deus é muito superior a isso. Basta você ver Cristo Jesus. Isso deve trazer para você segurança. Jesus deixou a sua glória para vir estar entre nós. Ele se sujeitou a ser como nós somos, na nossa natureza frágil. Ele se sujeitou para ser um de nós e morrer por nós. Isso deveria trazer a você grande alento, grande conforto, grande alegria. Não há dúvidas em tudo que Jesus fez, que o amor dele é verdadeiro, é profundo, é suficiente. Isso deve trazer o alento para as lutas da vida. Em todos os momentos difíceis da sua vida, você pode olhar para e lembrar da sua
obra e suas promessas, o amor dele é verdadeiro, o cuidado dele é verdadeiro. Realmente eu posso descansar nele. Eu não preciso afligir o meu coração. Eu não preciso ficar preocupado comigo mesmo, para lá e para cá. Ai, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer aquilo, isso e aquilo outro, estressado, preocupado com tudo, como se tudo dependesse de você, e como se você tivesse temer por causa que você não consegue dar conta de tudo, quando você tem alguém que já fez tudo o que é necessário. Alguém que é Senhor de tudo, mas que para nos dar a bênção sobre tudo, se tornou um de nós. Todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3, só aconteceu porque Ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós para nos unir a Ele e nos dar as bênçãos alcançadas por Ele. Feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. A substituição. Ele se fez um de nós, para sofrer por nós, para se identificar conosco, se unir a nós, vencer o pecado, vencer o sofrimento, vencer a morte por nós, para que pudéssemos usufruir da sua vida. Jesus fez isso. E nós não fizemos nada para merecer isso. Absolutamente nada. Nada mesmo. Romanos capítulo 6, versículo 4, nos diz que fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Fomos unidos a Ele. Isso só aconteceu porque Ele se tornou um de nós. E em tudo, observe, versículo 10, Hebreus capítulo 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, o Criador, observe, olha, o Criador, Jesus, o Criador de todas as coisas, porque foi por meio do Filho que o Pai criou tudo o que existe e que também entregou a Ele como herdeiro de todas as coisas, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus viveu como um de nós, de uma forma tão plena, que Jesus viveu todo o nosso processo de desenvolvimento. Jesus passou por tudo, a identificação é completa. Jesus nasceu, teve que obedecer seus pais, aprender a palavra de Deus, e você vê nisso a grande importância de Deus ter escolhido uma família, apesar de humilde, mas uma família temente a Deus. E isso deveria chamar a atenção dos pais. Pais, observe. Você não daria seu filho para qualquer um, concorda comigo? Você pegaria o seu filho e entregaria para qualquer um cuidar? Você tem que entregar o seu filho para alguém. Alguém vai cuidar do seu filho. Quem você escolhe? Vamos observar os critérios de Deus na escolha. Ele escolheu uma jovem que temia. Era uma jovem simples, nada demais. A Maria. Mas era uma mulher de Deus. Era uma mulher que poderia ensinar a seu filho a palavra, que cuidaria dele com um cuidado bíblico. Entregou na mão de um homem justo. A Bíblia diz que era um homem justo, José. Um homem que conduziria sua família na palavra de Deus, que obedeceria a Deus, as visões. Deus disse, José, sai dali e vai para lá. Agora José, sai dali e volta para lá. E José foi seguindo, obedecendo a Deus, indo para onde Deus dizia para ir. E assim desceu para o Egito, subiu do Egito, foi para cá, foi para acolá. Um homem obediente.
Ele não escolheu uma família rica, ele não escolheu os palácios, ele não escolheu pessoas nobres, ele não escolheu grandes coisas. Você observou isso? As pessoas acham que riqueza é sinônimo de bons cuidados, que boas escolas são aquelas mais caras, que a melhor educação é aquela que é nobre. Se fosse assim, Deus teria escolhido para seu filho isso. A riqueza é sinônimo apenas de luxúria, apenas disso. Nunca foi sinônimo de vida agradável a Deus. Nunca. Deus não escolheu para o seu filho um castelo, mas uma casa simples. Ele não escolheu para o seu filho famílias que poderiam dar tudo o que ele quisesse, mas uma família que poderia dar tudo o que ele precisava. E o que ele precisava era a palavra do Senhor. Tanto era que, quando nós vamos acompanhando o desenvolvimento de Jesus em Lucas, que nos contam com um pouco mais de detalhes do que Mateus e Marcos e também do que João sobre a vida de Jesus, ele nos fala que Jesus, certa vez, se encontrou com os doutores da lei. Ele estava crescendo. E no capítulo 2 de Lucas, diz que anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas 2:41. Observe o ponto. Os pais iam anualmente para Jerusalém para a Páscoa. O que é isso? Obediência, temor a Deus. Porque era uma ordem de Deus que todo judeu comparecesse no templo do Senhor 3 vezes ao ano, pelo menos. Nas 3 festas principais de Israel. A Páscoa, que era a principal. Pentecostes, que vem em seguida. E a festa dos tabernáculos. 3 festas fundamentais, básicas, e que inclusive elas têm um papel dentro da figura ou tipologia da redenção. A Páscoa, onde o Cordeiro é morto, Jesus. Pentecostes, onde o Espírito do Senhor se manifesta, trazendo vida em abundância, era a festa da colheita. E o tabernáculo, que nós não vamos encontrar de uma forma explícita no Novo Testamento a ideia de qual seria a associação da festa dos tabernáculos, mas que em Cristo Jesus nós temos a melhor relação. Jesus é o Deus conosco, aquele que tabernaculou, aquele que andou entre nós, é aquele que manifesta a presença de Deus em nossas vidas. Então, nós temos as 3 festas, e eles iam, olha só, uma família que, apesar de simples, fazia a vontade do Senhor. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. Permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Estavam todos entre conhecidos, familiares. O menino já tinha seus 12 anos, então eles estavam tranquilos. Todavia, Jesus ficou lá. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. Por que Jesus tinha conhecimento da Escritura? Porque ele aprendeu. Não tenha dúvida. Porque ele foi como um de nós. Ele se tornou um de nós. Então ele aprendeu. Significa que os pais levaram para a sinagoga aprender a Escritura. Significa que os pais alimentaram nele o amor à palavra de Deus. Significa que os pais conduziram Jesus a, de fato, ter todo o conhecimento e acesso à palavra do Senhor. Então eles foram um perfeito instrumento de Deus para que Jesus tivesse tudo o que ele precisava. Então, pais, assim como Jesus se tornou um de nós, para viver tudo a nosso respeito, tudo mesmo. E então, como um de nós, vivenciar a nossa vida a fim de nos santificar. Assim você, pais, vocês, deem aos filhos o que eles precisam. Não é incomum que os pais deem aos filhos não o que precisam, mas o que eles querem.
E há uma diferença monumental entre a necessidade e o desejo, principalmente porque o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias 17:9. É enganoso o coração da criança, e ela desejará tantas coisas que não são exatamente necessárias. Não digo com isso que você não possa dar o brinquedo em certo dia, mas que você precisa focar que todo o seu esforço de pai, todo o seu esforço de mãe, precisa estar naquilo que ele precisa e não naquilo apenas que ele deseja. Assim como Deus deu o seu filho para ser cuidado por um casal que soube dar ao filho de Deus não o que ele pudesse desejar, mas o que ele precisava. Todo o ensino para que ele crescesse por meio de um relacionamento constante com a palavra de Deus. Deus escolheu a família certa, capacitou a família certa para que cuidasse de forma certa de seu filho. E você que é o responsável pelo seu filho, dê a ele tudo o que ele precisa receber. Dê a ele um ambiente da graça de Deus. O ambiente onde o seu filho aprenda a palavra. O ambiente onde o seu filho aprenda a orar. O ambiente onde o seu filho aprenda a amar a Deus. O ambiente onde o seu filho vai exercitar, desenvolver a piedade cristã. Dê ao seu filho isso. É isso que ele precisa. Todo o restante é apenas apetrecho. Apenas apetrecho. O essencial são essas coisas. São elas que formarão o caráter de seu filho, a vida de seus filhos. Jesus viveu como um de nós. De forma que, versículo 11, continuando aqui em Hebreus capítulo 2. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um. E aí então, o que o autor está trabalhando conosco? Ele está trabalhando o seguinte. Ele está mostrando a necessidade e qual a implicação disso, de Cristo ter se tornado um de nós. Ele está mostrando por que Jesus saiu da glória e se tornou um de nós. Aquele que é Senhor de tudo se tornou um de nós. E viveu entre nós, humilhado, inclusive vivendo toda a fragilidade humana, sem pecado, mas vivendo a fragilidade humana, o sofrimento, a angústia, as dores, as lutas, tudo isso ele viveu. Por quê? Porque ao ser exatamente um de nós, nascido da mesma carne, nascido de mulher, ele se torna alguém que pode nos representar, porque estamos unidos a ele. Estamos unidos por uma semelhança, somos todos humanos. Percebeu? A unidade entre, vamos considerar, as espécies. Todos que são gatos, todos os que são cavalos, todos estão unidos por algo em comum, são todos da mesma espécie. Somos todos humanos, temos algo em comum, estamos unidos a isso, somos todos humanos, nascemos todos inclusive do mesmo pai e mãe, Adão e Eva. Todos temos a mesma natureza, por isso todos somos pecadores. Ninguém mesmo, no mundo inteiro, pode dizer, sou melhor que você. Porque é tolice, tendo em vista que nascemos da mesma natureza. Todos pecadores, todos nascemos com a mesma inclinação para o pecado, porque nascemos de um homem e uma mulher que pecaram contra o Senhor. Todos morreremos, todos temos fragilidades, todos podemos adoecer, todos podemos cometer erros, todos podemos fazer as mesmas coisas, porque somos de mesma natureza. Quando Jesus encarna, quando o Verbo se torna um de nós, ele assume nossa natureza. Ele então é exatamente como nós. Alguém que nos representa. Sem pecado. Mas alguém que nos representa. Sem pecado. Porque de fato ele nunca pecou. Nunca pecou. E nem poderia. De forma que ele se tornou um de nós perfeitamente. Perfeitamente. E essa unidade é que faz com que nós possamos desfrutar de tudo que ele conquistar. Vamos fazer aqui um apontamento que ele vai mencionar nos versículos seguintes. Se você conquistar algo,
toda a sua família usufrui. Se você conquistar uma promoção no trabalho, todos vão festejar que agora a família tem algo a mais. Se você conseguir comprar um carro, todo mundo vai andar de carro, porque sua família agora tem um carro. Se você comprar uma casa, todos vão estar naquela casa, porque a sua família agora tem uma casa, ou uma certa casa. E assim por diante. É você que, de repente, o homem da casa, que está providenciando as coisas. Ou mesmo a mulher, que também trabalha, estão providenciando. Veja, mas tudo que você providenciar, quer o homem, quer a mulher, tudo será usufruído pela família inteira. Se você trouxer comida, todos comerão. Se você trouxer algum benefício, todos desfrutarão. Porque você representa. Você é um deles, eles são como você. E tudo que você conquistar é para todos eles, unidos. Inclusive, na relação, pensando conjugal, são chamados de uma só carne. Jesus se tornou um de nós, para viver como um de nós. E tudo que conquistar por nós, para poder nos dar. Eu sou um de vocês, então tudo que é meu é de vocês. Tudo que eu conquistar, conquistarei para vocês. Tudo que me for dado, darei a vocês. Porque vocês são como eu. Eu sou um de vocês. Vocês estão relacionados a mim. Pela fé, unidos a Ele. Porque Ele assumiu a nossa natureza. Ele assumiu a nossa natureza. Todos vêm do mesmo, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm de um só. Viemos de Deus do mesmo jeito. Ele assumiu plenamente a nossa natureza, perfeitamente. É essa identificação com Jesus que faz com que tenhamos a certeza plena de que tudo que Jesus conquistou também seja nosso. Tudo que Jesus conquistou pela cruz do Calvário e a sua ressurreição nos é confiado. Por quê? Porque estamos unidos a Ele. Porque Ele se fez um de nós e pela fé nós somos unidos a Ele. E é por isso que então o autor cita alguns versículos dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Ou seja, nos Salmos, o profeta do Senhor falando de uma relação fraterna, de pessoas como se fossem a mesma família, de uma união entre pessoas. É Jesus dizendo: são meus irmãos, eu sou deles, eles são meus. E usando as palavras de Cantares que nós lemos pela manhã: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A nossa união com Cristo faz com que tudo que Ele conquistou seja nosso também. Versículo 14. Ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Observe, temos a mesma natureza dos pais, herdamos as mesmas coisas, e herdamos inclusive as suas conquistas. Ele se tornou um de nós, herdamos as conquistas de Jesus. Ele participou de nossa carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Depois que Adão e Eva pecaram, o diabo, para quem não sabe, Satanás significa acusador, diabo significa acusador. Uma é uma palavra hebraica, outra é uma palavra grega, que significam a mesma coisa. O diabo é aquele que está sempre acusando os homens diante de Deus. E a melhor figura disso aparece em Zacarias, capítulo 3. A figura do diabo aparece de uma forma bem detalhada em Zacarias, capítulo 3, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, uma visão que foi dada ao profeta Zacarias. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Percebeu? Observe, ali estava o anjo do Senhor, Josué estava de um lado, e Satanás estava ali do outro lado para se opor a Josué. Na verdade, Josué estava diante do anjo, né? Na frente, não do lado.
Ou seja, vamos constituir um tribunal. O juiz, Josué na frente como o réu, e Satanás do lado como um advogado de acusação, dizendo: Josué fez isso de errado, Josué fez isso de errado, Josué fez aquilo de errado, Josué fez aquilo outro de errado. Ele estava se opondo, ele estava contando os pecados de Josué. Ele estava observando Josué para o acusar diante do juiz. Observe coisas importantes. Satanás nunca foi juiz. Ele é o advogado de acusação. Ele é aquele que quer acusar o homem diante de Deus, porque só quem pode condenar o homem é o próprio Deus, porque só existe um juiz de toda a terra, e é o Criador de todas as coisas, e só ele pode bater o martelo e dizer culpado, e condenar o homem ao inferno, mas ninguém pode fazer isso. O Satanás nunca foi chamado de juiz, somente de advogado de acusação, que é o nome dele. Ele é o acusador. E, no entanto, aparece o advogado de defesa. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aparece um advogado de defesa de Josué, que é o sumo sacerdote de Jerusalém. Ou seja, Josué era um representante do povo de Israel. E o advogado de defesa diz que o Senhor te repreenda. É a mesma ideia do Salmo em que diz, disse o Senhor ao meu Senhor. É a mesma coisa. O Senhor disse ao Senhor. Em outras palavras, é o Filho de Deus falando ao próprio Pai. Deus de Deus, Senhor falando ao Senhor. Todos os dois, mesma pessoa, mesmo Deus, duas pessoas falando num tribunal, um defendendo e o outro que é o juiz de todas as coisas. Disse Jesus para Satanás, que o Senhor, o meu Pai, te repreenda, Satanás. Satanás é o advogado de acusação. E como Satanás estava certo, aí essa é a questão, para que você entenda o que significa que o diabo tinha poder da morte, você precisa entender o papel dele e a verdade por trás desse tribunal. A verdade é que o homem é o réu no tribunal de Deus. O homem é pecador, ele é réu, ele é acusado. Satanás é o advogado de acusação, que está o tempo todo acusando o homem. E, tendo em vista que o homem é culpado, me diga, quem não é culpado de pecado? Existe no mundo alguém que nunca pecou? Existe no mundo alguém que nunca fez nada de errado? Então, o homem que está no banco de réu é culpado. E Satanás vai dizendo para Deus: eles fizeram isso. Vai acusando. Ele tem todos os motivos para acusar. E não é mentira. A grande questão é que as acusações de Satanás diante de Deus não eram mentiras. Satanás é o pai da mentira, tá, tudo bem. Mas ele não mente quando ele diz que o homem é pecador. Não é mentira que os homens fazem um monte de coisa errada. Ele não precisa. Ele não precisa nem sequer se dar ao luxo de mentir mais uma vez. Até porque ele sabe que não pode mentir diante de Deus. Satanás, ele mente diante dos homens, porque os homens são tolos e acreditam nas mentiras de Satanás. Mas Satanás não mente diante de Deus. Por quê? Porque é um absurdo mentir para Deus. É uma afronta mentir para Deus. É tentar humilhar a Deus, achando que Deus vai acreditar nas mentiras dele. Seria a coisa mais tola do universo mentir para o próprio Deus. Satanás sabe muito bem que Deus conhece tudo, inclusive o próprio Satanás. Então, quando ele acusa o homem diante de Deus, dizendo: fulano fez isso, ele não está mentindo, ele está contando a verdade. E aí onde está o problema? Se fosse mentira, qualquer um poderia se defender: Senhor, eu não fiz isso, isso é mentira de Satanás. Mas quando é verdade, você vai dizer o que a Deus? Não tem o que dizer. É verdade, aconteceu. Você fez. É por isso que Hebreus diz que o diabo tinha o poder da morte. Porque uma vez que Satanás estava acusando com acusações verdadeiras, ele então
A única coisa que poderia ser dada ao homem era a condenação justa de Deus, a morte. Quando Satanás diz a Deus: Senhor, eles pecaram. E o Senhor disse: aquele que pecar morrerá. Então, Senhor, aplique a tua justiça. A justiça de Deus inevitavelmente teria que ser aplicada. E foi por isso que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, é como se o advogado de defesa saísse do seu lugar, tirasse o réu e se colocasse no lugar dele, para sofrer a punição no lugar do réu, dizendo: eu pago a pena dele, eu sofro a condenação dele, eu sou como ele, nós estamos unidos, somos de mesma natureza, eu quero substituí-lo de livre e espontânea vontade. E é nisso que Satanás tinha o poder da morte. Não é porque ele é o dono do inferno, ou porque ele tem algum poder que que possa manusear sobre os homens, mas é porque, de fato, as suas acusações levavam os homens à condenação. Porque o justo juiz não pode mentir. Mesmo Deus amando um homem, mesmo que Deus dissesse assim: eu amo tanto Noé, eu amo tanto Davi, eu amo tanto Enoque, eu amo tanto Jó e qualquer personagem. Mesmo que Deus dissesse assim: eu amo muito esses homens. Quando Satanás dissesse a Deus: mas Deus, tudo bem, o Senhor ama Davi, mas está lembrado do pecado dele? Tudo bem que o Senhor ama Noé, mas está lembrado da embriaguez dele? O Senhor ama fulano, ciclano, beltrano, e assim pode citar. Não importa quem quer que seja. Todos são pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores, não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3. O amor de Deus não seria suficiente para salvar nem mesmo um pecador. Porque por mais profundo, verdadeiro, real que seja o amor de Deus, Deus tem que fazer a sua justiça. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus tem que aplicar a sua pena. E foi por isso que Jesus foi para a cruz. Sem Jesus, o amor de Deus não poderia nos salvar. Por mais profundo e real que seja o amor de Deus, teria que aplicar, vamos dizer assim, com dor no coração. Sabe quando você tem que fazer o que é certo com dor no coração? Quando você tem que aplicar a pena com dor no coração, imagine um pai juiz e que se depara com um réu singular, um réu diferente, o seu próprio filho. Ele ama o seu filho, ele vai fazer de tudo para livrar o seu filho, mas se aquele juiz for justo, se aquele juiz for íntegro, se aquele juiz for imparcial, não importa o quanto ele ame seu filho, diante das acusações reais, não estamos falando de invenções, de reais, aquele pai, que é também juiz, terá que bater o martelo e dizer: culpado. Terá que deixar o seu filho ser condenado. Terá que aplicar a pena, porque a justiça não pode falhar. O amor de Deus não poderia nos salvar. E foi por isso que enviou o seu Filho para nos substituir, a fim de que o amor dele pudesse nos salvar pela justiça, porque somente a justiça poderia nos salvar. Somente aplicando a pena, somente cumprindo realmente a condenação. E ali, então, Jesus sofrendo todo o castigo, toda a ira divina, toda a justiça, somente assim, aqueles que estavam sendo acusados por Satanás são livrados das acusações. Nós não fomos simplesmente perdoados, vai e não peques mais. Não, nós fomos justificados. E por isso, então, Satanás deixou de ter o poder sobre a morte. Porque agora, quando Satanás diz: fulano pecou,
Então Jesus disse, mas eu morri por ele. Quando ele diz, o outro deve morrer, Jesus disse, mas eu salvei. Jesus, tendo se tornado um de nós e sofrido em nosso lugar, nos livrou do medo da morte, nos livrou da condenação eterna, nos livrou das acusações de Satanás. Como nos diz Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Tendo Jesus cumprido a redenção, diz então, versículo 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é a vitória do povo de Deus. Satanás não pode mais acusar aqueles que confiam no Senhor Jesus, porque aquele que sofreu e morreu, tendo se tornado um de nós, pagou a pena em nosso lugar. Sofreu exatamente em nosso lugar. Então me diga, o que o acusador vai fazer? O que o acusador vai fazer quando não há mais acusações para apresentar? Ele foi expulso. Sai, Satanás. Não há mais nada para você dizer. A pena já foi paga. Não há mais acusações. Volto a repetir Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nosso advogado, Jesus Cristo, está à direita do justo juiz, o Pai, para interceder por nós, dizendo: eu morri por ele. Eu morri por ele. Eu morri por ele. Satanás, portanto, é expulso da presença do Senhor, do tribunal divino, e não há mais lugar para o advogado de acusação, porque Cristo pagou a pena uma única vez, definitivamente, de modo suficiente, cabal, por nós, em nosso lugar. E então, versículo 16, voltando para Hebreus 2, o autor diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Não foi por anjos que Jesus morreu. Jesus não se tornou um anjo para morrer por anjos. Jesus se tornou um homem para morrer por homens. Se tornou um de nós para morrer por nós. Por isso não há salvação para os anjos. Você perguntaria, por que os anjos de Deus não têm perdão? Aqueles que caíram, que seguiram a Satanás, aqueles que decidiram se rebelar. Como a tradição nos diz, não sabemos muito sobre os anjos. A Escritura fala pouco sobre eles e devemos nos limitar a isso. Existem literaturas extrabíblicas, apócrifas, que falam sobre questões angelicais. Devemos nos conformar com a Escritura. Confiar na palavra de Deus e se conformar a ela sempre é o melhor caminho. O fato é que, por que anjos não são salvos? Porque Jesus não se tornou um anjo para salvar anjos. Ele se tornou um homem para salvar homens. Ele socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para salvar homens, ele teria que ser um homem. Para ser um de nós, se identificar com a nossa natureza, e então poder dizer ao justo juiz: eu sou homem. E assim como todos os homens se tornaram culpados diante do Senhor, eu que sou homem e não pequei em nenhuma das tuas palavras, não transgredi uma só lei, não pequei em nada contra o Senhor,
eu quero, como homem, substituir, representar os homens para morrer em lugar deles. Jesus teve que se tornar um de nós para sofrer e morrer por nós. É nisso que Jesus se tornou menor que anjos, em ser um de nós, para viver como um de nós. Você não tem um espírito de gratidão? Você não tem vontade de agradecer a Deus com todas as suas forças quando você pensa na dimensão do que Jesus fez? Quando eu vejo que as pessoas vão para a igreja para cumprir uma obrigação, quando eu vejo que pessoas fazem trabalho do Senhor para cumprir uma obrigação, quando eu vejo que as pessoas fazem as coisas porque elas são pressionadas a fazer, meu coração vem um questionamento, vem uma questão fundamental. Meu Deus, elas não conseguem meditar na profundidade do que Cristo fez por elas? Será que elas não conseguem ter uma noção mínima mesmo? Vamos considerar o que Jesus disse. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá àquela montanha, sai daqui e vai para ali que ela se dará. Então vamos considerar a gratidão mínima. Será que elas não têm uma noção mínima da dimensão, da profundidade, da amplitude do que Jesus fez? Porque se tivesse a mínima noção, já seria suficiente para que todo homem se rendesse aos pés de Jesus, em lágrimas, como aquela mulher prostituta que se rendeu aos pés de Jesus na casa do fariseu, e com lágrimas lavava aos pés de Jesus, com o cabelo e enxugando seus pés, porque o seu coração sabia quem ela era e diante de quem ela estava. Teríamos uma atitude de profunda gratidão, de entrega total da vida. Senhor, eu sou teu. Eu não tenho nada além da própria vida para dar, mas tudo que eu tenho, eu dou ao Senhor. Porque o que o Senhor fez por mim é indescritível, é imensurável, é de valor eterno. Eu não tenho como pagar ao Senhor nem pela mínima coisa que o Senhor me dá, quanto mais pela dimensão da tua salvação. Jesus saiu da sua glória, se tornou um de nós, passou por todo o sofrimento de um ser humano numa vida difícil, em dias de nenhum conforto, como são os nossos dias, né? Nenhum conforto, nada disso. E viveu, sofreu até morrer, e não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz, para que aqueles que viviam na miséria pudessem ser resgatados do poder da morte, da acusação de Satanás, e poderem viver eternamente com Deus. Sabe, quanto mais eu vejo o evangelicalismo medíocre de nossos dias, as pessoas brigando dentro das igrejas, as pessoas querem poder, status, riqueza, a falta de compromisso, a mediocridade na vida com o Senhor, o relacionamento tão pobre com Deus. Quanto mais eu vejo, mais consciência tenho. Elas não têm noção do que Jesus fez. Elas não têm nenhuma noção do que Jesus fez. Se tivesse um mínimo de noção, o sentimento de gratidão seria tão profundo que elas deixariam tudo que têm para trás e se lançariam aos pés de Cristo. Elas fariam o que Jesus disse àquele jovem rico: vende tudo o que tem, dá aos pobres e então me segue. Elas simplesmente abandonariam tudo por um profundo senso de gratidão. Elas diriam: Senhor, eu não quero mais nada. Como Maria, que sentada aos pés de Jesus, tudo o que fazia era ouvir as palavras de Cristo. Elas deixariam toda a sua vida, como os apóstolos, que deixaram as suas redes para andar dia e noite com Jesus. Elas abandonariam todos os status que pudessem ter alcançado, como Paulo, que tendo sido ensinado aos pés de um grande rabino, considerou tudo
como nada para andar e sofrer por Jesus. Se as pessoas tivessem realmente noção da profundidade do que Jesus fez, da dimensão do que Jesus fez, o nosso cristianismo seria riquíssimo de glória, de vida, não de dinheiro, mas de vida, de vida em abundância, de prazer em servir, de prazer em se dar, de amor ao Senhor, de desejo de adorar, de busca ao Senhor, de anseio por viver para a glória dele. Seria um cristianismo vívido, muito vívido. Um cristianismo cheio de gratidão. Porque não tem como conhecer verdadeiramente o que Jesus fez e não sentir um mais profundo sentimento de gratidão. Senhor, ainda que eu desse tudo ao Senhor, eu não conseguiria satisfazer o que o Senhor fez por mim. Eu não conseguiria. Precisamos resgatar. E isso, orando ao Senhor para que o Espírito fale aos corações. Senhor, eu prego todos os domingos. Às vezes ainda prego na segunda, na terça, na quarta. Às vezes no sábado. Mas só o Teu Espírito pode falar ao coração do Teu povo. Só Teu Espírito pode fazer com que a palavra entre como uma espada de dois gumes e dilacere o coração, e então rasgue a alma, e então faça com que entre essas palavras de vida, para que eles se prostrem aos Teus pés, e então se entreguem, não apenas um dia da semana, mas uma vida inteira. Os últimos 2 versículos do capítulo 2 dizem: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, para fazer a propiciação, para oferecer o sacrifício, que é a sua própria vida. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que, como nos diz Hebreus, nos comprou, não com ouro ou prata, mas pelo sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Para oferecer o sacrifício perfeito a Deus, ele teria que ser um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que nos representasse, um homem para representar homens, e ser misericordioso. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele viveu como um de nós, sofreu como um de nós, e se compadece. Quando você clama ao Senhor, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas lutas, internas e externas, nas minhas limitações. Você não está falando com alguém que criou você, mas que não viveu como você. Você está falando com o nosso mediador, advogado, sumo sacerdote, que viveu como um de nós e sofreu como um de nós, para em tudo aquilo que nós sofremos, nos socorrer. Você sofreu e sofre as angústias de um mundo, ele sofreu. Você viu limitações, ele disse, a carne é fraca. Você viu as perseguições deste mundo, ele foi morto por homens maus.
Você sentiu fraqueza diante das tentações, ele sentiu as mesmas lutas, mas venceu. Você está falando com alguém que se tornou um de nós, de tal maneira que entende nosso sofrimento perfeitamente, que nos representa diante do Pai perfeitamente, que pode dizer ao Pai: Pai, ajude teus filhos, meus irmãos, porque como eles eu vivi. E a vida humana é muito difícil. Ela é marcada por lutas internas, por fraquezas, por limitações, por perseguições, dificuldades, tribulações, angústias. Ela é marcada por tantas coisas ruins. É uma vida difícil. Pai, ajude-os a vencerem os pecados. Ajude-os a suportarem as dores. Ajude-os a perseverarem firmes na fé. Ajude-os. Porque aquele que sofreu por nós, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando você se vira em fraqueza, busque socorro no Senhor. Porque aquele que se fez um de nós estar à destra do Pai para interceder por nós. Então, todas as vezes que você sentir a necessidade, clame: Senhor, me ajude. Eu reconheço minhas limitações, minhas fraquezas, minhas lutas, minhas dificuldades, e eu preciso de ajuda. Senhor, o Senhor sabe como é difícil, mas o Senhor venceu. E o Senhor é poderoso para me socorrer, tanto me perdoando pelos pecados que eu cometi, quanto me fortalecendo pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, agindo em mim, para que eu vença para a Tua glória as tentações que surgirem nesta vida. Foi assim que Jesus venceu por nós e continua nos socorrendo. O que você precisa? Tudo o que você precisa é de Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Entregue a sua vida totalmente a Jesus. É Ele o nosso perfeito mediador, nosso perfeito salvador, nosso perfeito sumo sacerdote. É Ele. Ele é o nosso supremo intercessor, representante diante de Deus. E nisso também nós o glorificamos. Viva em Cristo. Viva em Cristo. Eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2. Versículo 20, que diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.